Pós-vexame, Corinthians cogita Tite ou Dorival como possíveis soluções. Fernando Lázaro sofre pressão interna e pode cair do comando técnico do Corinthians. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro, agora, logo após a vinheta. É do time do povo, é do Coringão! Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais notícias do Corinthians. Pessoal, não tem como iniciar o vídeo de hoje sem falar do vexame que o nosso Corinthians passou diante do singelo Remo. Pessoal, primeiramente a gente deve pontuar que Fernando Lázaro não é culpado pela derrota do Corinthians diante do Remo. Culpado é a diretoria de ter contratado um cara que nunca foi técnico na vida. Ultimamente o Corinthians está servindo de laboratório de experiência. Um time de ponta como o Corinthians não pode passar por essas coisas. Jogar com um time de terceira divisão e perder por 2-0. Porque o Corinthians ele não só perdeu para o Remo, ele foi dominado pelo Remo. O Remo poderia ter abrido um placar ainda maior. Porém, fiel, esse jogo serviu para pontuar vários fatores importantes. Primeiro, que Maicon não é mais jogador para o Corinthians, Paulinho não é jogador para o Corinthians, Gil não é jogador para o Corinthians, Fábio Santos não é jogador para o Corinthians. O Corinthians tem que entender que ele não é uma instituição para veteranos de guerra. Esses jogadores fizeram história no Corinthians. Meus parabéns. Porém, essa fase já passou. O Corinthians não pode ficar repatriando jogadores por consideração que foi feita no passado. O Corinthians tem jogadores acima da idade. O Fábio Santos e o Gil são um grande exemplo. São dois jogadores veteranos que não aguentam mais acompanhar aquele ritmo. Mas nem é deficiência técnica, é a idade. O corpo humano não aguenta mais depois de tantos anos de futebol. O corpo chega uma hora que cansa e a diretoria do Corinthians parece não entender isso. Pessoal, a contratação do Fernando Lázaro, quando o Corinthians contratou o Fernando Lázaro, que não é técnico, o Duílio disse que o Fernando merecia uma chance, que estava há muito tempo no clube. Mentira! Mentira! O Corinthians contratou o Fernando Lázaro porque não tinha dinheiro. Foi na opção mais barata. Não tinha dinheiro. É mentira do Duílio. Agora, eu gostaria de entender, já que o Corinthians é um laboratório de experiência, fica contratando cara que nunca foi técnico para ver se dá certo, para sair um rendimento financeiro menor. Eu gostaria de entender o porquê que o Corinthians não contratou um técnico digno de Corinthians. O porquê disso? Porque a comissão do Vitor Pereira ganhava 2,5 milhões de reais por mês. Quer dizer que você aliviou 2,5 milhões de reais da folha. Dava para contratar um técnico de mais responsa, um técnico de mais responsabilidade. E não um cara que nunca foi técnico na vida. Aí vai culpar o cara agora? Porque ele decidiu poupar jogadores sem sentido. Decidiu poupar jogadores que estão descansados. Eu falei no vídeo passado. Não devemos poupar. É fase eliminatória. É fase eliminatória da Copa do Brasil. É início. Não podemos poupar. Não há motivos para isso. O motivo de poupar se tem quando se o Corinthians tivesse feito o resultado lá e vai jogar em São Paulo com um resultado a favor. Aí sim você poupa. Essa é a lógica. Agora a gente vai ter que jogar com o que tem de melhor aqui na volta. Vamos ter que correr atrás do resultado contra o Remo e torcer para não passar um vexame dentro da Neoquímica Arena. Pode até classificar, fazer 5 ou 6 lá. Mas o Corinthians não pode ficar perdendo para time de terceira divisão e ficar nesse sufoco depois. Até porque não faz sentido. Deveria ter entrado com força total lá e ter poupado aqui. E ter poupado contra o Cruzeiro domingo para jogar Libertadores quarta.
Que confiança que passa por torcedor você perder de 2-0 pro Remo. Ah, o campo é ruim. Podia ser até futebol de salão, cara. Você não pode perder pro Remo, aqui é Corinthians, pô. Né? Pessoal, eu gostaria de levantar alguns tópicos aqui para não iludir você, torcedor corintianeiro. Porque não adianta a gente te iludir e passar informações falsas. A gente tem que trabalhar com notícias do Corinthians contundentes. E é para isso que a gente trabalha. O Corinthians está cogitando sim Dorival Júnior ou Tite para ser o novo treinador do Corinthians. E não saia daqui, porque você vai ouvir informações importantes que pode culminar na contratação do Tite ou do Dorival Júnior. Pessoal, segundo informações do Corinthians, o Corinthians quer trazer um dos dois treinadores em caráter de urgência. Porém, existe alguns obstáculos. Vamos falar do Tite primeiramente. O Tite não vem para o Corinthians se o Fernando Lázaro tiver como técnico do Corinthians ainda. Os dois são amigos, os dois estavam na seleção. O Tite é um cara que tem uma ética excepcional. Ele não vai negociar com o Corinthians se o Fernando Lázaro for o técnico. Então, para o Tite vir, o Corinthians pensou em algumas soluções. Fernando Lázaro está sofrendo uma pressão enorme para sair. Fernando Lázaro nunca foi opção do grupo interino do Corinthians, dos conselheiros. O Duílio está sofrendo uma pressão enorme. Fernando Lázaro sofrendo uma pressão enorme internamente para se desvincular do Corinthians. O Tite, existe uma opção. O Fernando Lázaro passaria a ser auxiliar do Tite e o Tite como técnico principal. O Corinthians quer o Tite sim. A maioria dos conselheiros estão fazendo pressão para o Fernando Lázaro sair ontem, né? Hoje não, é ontem. E na minha opinião, é até ótimo para o Fernando Lázaro. Porque se esse cara sair para o Remo aqui, cara, a carreira dele está destruída. Caso o Corinthians for eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, isso porque já começou na terceira fase. Sair para o Remo aqui, cara. Então, voltando ao Tite, o Corinthians quer um técnico sim. Uma das opções apresentadas vai ser essa ao treinador Tite e tem reunião marcada com o Fernando Lázaro. Corintianeiro, você está me dizendo aqui que já é oficial? A proposta vai ser oficial para o Tite? Não, ainda não. Ainda existem alguns empecilhos na diretoria que quer a continuidade do Fernando Lázaro. O senhor Duílio Monteiro é um deles. Mas o Fernando Lázaro está ficando insustentável no clube até que o presidente não vai aguentar mais segurar ele no Corinthians. Vai chegar uma hora que não dá, a pressão é muito grande. Principalmente se o Corinthians sair da Copa do Brasil. Porém, o Tite não vem para o Corinthians, pessoal, esquece. Enquanto o Fernando Lázaro for técnico. Ou você demite, cria peito do Duílio, cria hombridade e demite o Fernando Lázaro do Corinthians, para você aí sim começar a negociar com o Tite. Ou acata essas informações pessoais que chegaram para nós, que o Fernando Lázaro poderia ser o auxiliar do Tite. Chama o Fernando Lázaro para conversar e oferece a ele. Porque ele analisa desempenho, ele analisa adversários, ele não é treinador. Oferece o cargo dele novamente. Ou como analista, ou como auxiliar técnico do Corinthians. Se caso ele não aceitar, rua! Por mais considerações que vocês têm com os profissionais do Corinthians, o Corinthians é mais importante que qualquer profissional. Vocês não acham? Fernando Lázaro, felizmente você não quer aceitar, então você não me... Desculpa, gente, mas você vai ter que sair. A gente não pode perder a oportunidade de mercado que está a oferecer. A gente não pode perder o Tite, que está sem clube. Que o Flamengo está doidinho com o dinheiro atrás dele. O Corinthians, ele tem a gratidão do Corinthians. Porque é só assim que o Corinthians contrata, jogador com gratidão. Jogador final de contrato. No caso do técnico, um técnico que ganhou tudo no Corinthians. Que desenvolveu sua carreira graças ao Corinthians. O Corinthians foi tudo na carreira do Tite.
Sem o Corinthians, o Tite não teria chegado à seleção. Então, não é uma contratação muito difícil. Tá? Fala pro Tite escolher uma comissão, preparador, quem ele quiser, paga a mesma coisa que ele paga pro Vitor Pereira, se vira do ele. Ou você vai esperar a gente ser eliminado da Libertadores também, da Copa do Brasil também. Você não percebeu que a gente pegou um time de várzea lá? Porque contratar você não vai mesmo. Então põe um técnico lá para ver se faz milagre. Porque você acha que o time do Corinthians está ótimo, você acha que o Corinthians não precisa contratar, você acha que com a lesão do Renato Augusto ainda o time está beleza, o time cria muito, o time está de parabéns. Então pelo menos façam um esforço para trazer um técnico digno de Corinthians. Vai e traga o Tite, liga para ele agora, né? Ontem não. Escuta os seus conselheiros. Escute eles, porque eles estão sabendo mais que você no momento. Escute seus conselheiros e ligue para o Tite agora. E oferece essa proposta para o Fernando Lázaro. A situação do Tite, pessoal, é essa. A oferta pode se tornar concreta a qualquer momento. Depende da demissão do Fernando Lázaro ou que ele aceite ser auxiliar técnico do Corinthians. A segunda opção é a mais fácil e para mim a melhor de momento, que é o Dorival Júnior. Dorival Júnior está sem clube no Corinthians, está sem clube. Dorival Júnior vem facinho, cara, facinho. E o pior, o tempo está contra nós, porque o Dorival é um grande treinador, ganhou tudo naquele Flamengo lá e está livre no mercado, dando sopa. A qualquer momento o clube vem, oferece uma proposta razoável para ele e acabou a opção. Aí o Dorival não será mais técnico do Corinthians, porque ele vai estar contratado por outro clube. O Corinthians precisa do Dorival ou o Tite para ontem. Será que é difícil vocês da diretoria entender? Até quando nós, torcedores, vamos ter que ver o Corinthians perder para o Remo, ser eliminado para o Ituano, por falta de um comando técnico ou por falta de um elenco? A gente não está falando de time de Série B ou time de Série C. A gente está falando do último campeão mundial. A gente está falando da maior torcida do mundo. A gente está falando de Corinthians. Mas não está falando de Timeco, não. Nós estamos falando de Corinthians. Corinthians não pode passar esse tipo de vergonha mais, cara. Não pode ser eliminado para o Ituano, com todo respeito ao Ituano. Não pode perder de 2-0 para o Remo lá. E parabéns ao Remo. Não pode, cara. Olha a folha salarial do Corinthians comparada à folha salarial dos caras. Isso é uma vergonha, cara. Agora, o Dorival Júnior é só chamar. Porém, esses caras têm ética, eles não são igual o Vitor Pereira. Que você pagava 2,5 milhões para a comissão dele. Você vai ter que chegar e demitir o Fernando Lázaro. Agora, se você quiser esperar o Corinthians cair da Copa do Brasil ou cair da Libertadores para ficar mais fácil para você, aí você está pensando em você, Duílio, não no Corinthians. Porque se você estiver pensando no Corinthians, no Esporte Clube Corinthians, no que é melhor para ele, você tem que contratar um técnico que é bom para ele. O Fernando Lázaro, o Dorival Júnior é excepcional? Não. Mas ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. E foi dispensado por outro time que não tem ética nenhuma, que é o Flamengo. Aproveita o cara, que mais experiência que o Fernando Lázaro, eu tenho certeza que ele tem. Tenho certeza que ele vai desenvolver um futebol melhor do que o Fernando Lázaro. Eu nem gosto de falar muito do Fernando Lázaro, como eu falei no começo do vídeo, pessoal, ele não é culpado, Fernando Lázaro. Porque ele não é técnico. Mesma coisa do Corinthians oferecer, eu gosto de futebol. Eu procuro informações, eu vou atrás de notícias, de jornalistas confiáveis no cenário esportivo brasileiro, para trazer o que há de melhor para vocês aqui, inscritos do canal, e quem não é inscrito. Já aproveitando, se inscreve aí. Se o Corinthians fizer uma oferta para mim ser treinador do Corinthians, eu vou, pô. Eu vou perder essa oportunidade de um bom salário, credibilidade, imagem. Eu vou, mas a culpa vai ser minha se eu começar a fuder o Corinthians taticamente? Não, é de quem me contratou.
é de quem me contratou. Então o Fernando não é culpado. Ele não é técnico, ele está fazendo o que está ao alcance dele. Agora o Corinthians precisa de um técnico de verdade. Então, fecha com o Dorival, cara. Oferece para ele a mesma coisa que os conselheiros estão aconselhando, oferecer para o Tite, para ele ser auxiliar. Oferece para o Fernando Lázaro ser auxiliar do Dorival. Se ele não quiser, você fala, Fernando, então sinto muito, mas temos que dispensar. O Corinthians está acima de mim, de você, do Alessandro, de qualquer um. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês sobre o Dorival Júnior e o Tite eram essas notícias. O Corinthians está cogitando sim, porém não há propostas oficiais ainda. Porém, o Fernando Lázaro está ficando insustentável no Corinthians, nem pelo Duílio, pela pressão interna. Está muita pressão para a queda do Fernando Lázaro. Essa queda pode acontecer a qualquer momento ou até mesmo uma demissão do próprio treinador. Agora, vamos aguardar para ver se o Corinthians concretiza essa proposta em caráter oficial. Qualquer coisa eu volto a falar com vocês para passar a notícia atualizada do Corinthians. Pessoal, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like para espalhar o nosso trabalho para mais corintianos. Obrigado e vai Corinthians!